Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estou eu para gravar mais um vídeo referente ao livro Vidas Vazias, da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco. Dessa vez nós vamos falar do capítulo 5, que tem como título Nunca subestimes o amor. Subestimar é desdenhar. Então, já de cara, o que a Joana de Ângeles está apontando para nós é a importância do amor. Ou seja, que o amor, ele pode tudo, mas, muitas vezes, ele é confundido com paixão. E aí a primeira parte do texto, ela vai falar justamente isso. Quantas pessoas se infelicitam por amar, entre aspas, demais. Então elas confundem esse amor que é o amor apaixonado, que é o amor que aceita tudo, que é o amor que não se a pessoa não se auto-ama. Então ela acaba sofrendo abusos emocionais daqueles que, não dando valor ao amor verdadeiro, acabam tendo para com essa pessoa atitudes humilhantes, atitudes onde as pessoas passam a ser tratadas como coisas, como objetos. E a Joana, então, nessa primeira parte, ela dá verdadeiros puxões de orelha em todos nós, porque ela diz que é um terrível engano a gente aceitar qualquer coisa como se migalhas de amor fosse suficiente. Então, ela vai falar sobre isso e ela vai falar que tem pessoas, sim, que abusam das outras porque não dão valor ao amor e porque realmente desconhecem a importância desse amor que a pessoa dedica a ela. E aí ela vai dizer assim: com muitas exceções, o amor entre as criaturas humanas ainda está assinalado por interesses escusos, embora os disfarces variados com que se apresentam. Ou seja, ela está falando o quê? Que não é raro que entre as criaturas humanas, entre as pessoas, o amor ainda aparece com interesses suspeitos, né? Então, escusos, suspeitos. Muito embora eles apareçam fantasiados, mascarados por atitudes falsas. Mais adiante ela fala: aprende com a realidade a mover-se agora com a sabedoria da experiência doída que te crucifica na amargura. Então, olha só, muitas vezes a pessoa está passando por uma situação que batendo cabeça, insistindo num determinado relacionamento que é negativo para a sua autoestima, né, para a sua felicidade possível, mas ela insiste naquilo, ficando cega para a realidade. Ela nega que o outro possa não ser aquela pessoa que ela idealizou. Ou seja, aquela pessoa não é nada daquilo, mas ela cria uma imagem mental daquele ser e por mais que a pessoa a decepcione, que acaba não decepcionando, entre aspas, ela nunca põe o pé no chão. Então aqui a Joana está falando o quê? Aprende com a realidade, né? E aí a mover-te agora com a sabedoria da experiência. E não é qualquer experiência, é uma experiência doída, quer dizer, uma experiência que faz a gente chorar, que causa dor, mas que ainda assim ela deve ser aproveitada. E lá na frente a Joana fala: essa onda de melancolia, que é um sentimento comum às pessoas que passam por essa situação, e insegurança passará com mais rapidez se não permaneceres cultivando esperança de recomeço, de mudança. Cultivando esperança de recomeço, de mudança. Então, olha só, primeiro ela fala que realmente a pessoa que passa por essa situação,
ela tem um sentimento de melancolia, tristeza. Mas é fruto também de uma insegurança pessoal. É aquela coisa da pessoa achar que, de repente, ninguém mais, ela não vai encontrar outra pessoa. Então é só aquela que vai servir. Mas ela diz que isso passará. E passará com mais rapidez se a criatura não permanecer cultivando esperança de recomeço. É aquela história, né? Ela tá vendo que o negócio não vai para frente, ela tá vendo que não vai dar certo, ela já caiu do cavalo algumas vezes e até assim, pessoas já falaram para ela, essa pessoa não gosta de você o suficiente. Eu conheço essa pessoa, eu conheço o comportamento dessa pessoa, mas ela não aceita. Ela continua cultivando esperança que da próxima vez vai dar tudo certo, da próxima vez. E da próxima vez acontece a mesma coisa, né? Porque as pessoas, gente, não mudam da noite para o dia. Às vezes elas até querem, ou dizem que querem, mas a força do hábito é muito grande. E às vezes a pessoa tem muito a perder mudando. Então ela faz de conta que muda, mas na primeira oportunidade, quando ela percebe que o interesse pessoal dela vai falar mais alto, ela, como a gente diz, né, pula do barco. Aí a Joana diz assim: aceita o desafio do abandono que te oferece e não olhes para trás. Então, olha só, a Joana, essa parte do capítulo, gente, quando a gente está aberto para enxergar e para sentir o que a Joana está falando, evita um monte de situações dolorosas, né? Aqui ela vai falar o quê? Aceite o desafio. Não fique insistindo com o que não tem jeito. O que não tem jeito, não tem jeito. Vai ficar chorando o leite derramado? Como diz o ditado, né? E aí ela diz, o desafio do abandono. Quer dizer, você enfrentar uma situação onde alguém te deixou na mão, partiu, você se viu sozinho, isso é um grande desafio. Mas isso é um desafio que te oferece e não olhe para trás. Porque quando a pessoa passa por uma situação assim, e aí ela se entrega, ninguém me ama, ninguém me quer, e ela olha para trás, é muito mais provável que ela retome um relacionamento que não faz bem para ela, que não promove o seu crescimento. Quer dizer, olhar para trás não é uma boa decisão. A nossa decisão, quando nós nos autoamamos, nós vamos olhar para frente e para o alto. E vamos seguir, apesar de toda a dor que possamos estar sentindo. Bom, aí ela vai dizer na segunda parte do texto, ela vai fazer um convite, ela já começa assim, ó, desperta para o verdadeiro amor. E qual é o verdadeiro amor? Não é esse amor passageiro, é o amor incondicional. Né? É o amor que ama sem condição. E muitas vezes, num amor que coloca uma série de condições para a gente, não é o verdadeiro amor. Quer dizer, eu só te amo se você fizer isso ou aquilo. Eu só te amo se... Então esse já não é mais o amor incondicional, não é o verdadeiro amor. E aí ela vai dizer o que é o amor incondicional. Aquele que ilumina a noite dos sentimentos e alarga a vereda por onde seguem os aflitos. Então, olha só, se a gente tem dúvida do que seja um amor incondicional, aqui a Joana define. Então, o amor incondicional é aquele que ilumina, é aquele que nos tira do processo de sombra. Ele ilumina a noite dos sentimentos. Quer dizer, o que é a noite dos sentimentos? São aqueles momentos em que o nosso coração ele está num processo de muito sofrimento, de muita angústia. É como se
não tivesse nenhuma luz brilhando, não tivesse esperança no fundo do túnel. É isso que ela chama que o amor verdadeiro, ele ilumina. Então, o amor verdadeiro, ele nos tira desse processo de dor, de desilusão, ele nos reergue e alarga a vereda por onde seguem os aflitos. Quer dizer, a vereda é o caminho, então ele amplia a vereda. Mas que vereda é essa? Por onde seguem os aflitos. Então ela vai dizer que como várias pessoas passam pela mesma situação e as pessoas passam por essas veredas, os aflitos. Então nós vamos encontrar no nosso caminhar pessoas que estão passando por situações semelhantes às nossas em vários âmbitos da vida. Às vezes através de uma doença, às vezes através de uma experiência difícil. E o amor, ele vai nos ajudar a enxergar a existência dos aflitos. Certo? Então vamos lá. Aí a Joana continua dizendo: desce do pedestal imaginário em que te encontras e passa a caminhar com aqueles que vivem em solidão e te olham desejando estar contigo pelo menos por um momento. Olha o convite que ela está fazendo. Primeiro ela fala, desce do pedestal. Quer dizer, o que é o pedestal? É você se colocar numa posição superior. Então, como assim? Às vezes a pessoa está em sofrimento porque ela acha que só ela está passando por aquilo. Quer dizer, ela se coloca num pedestal. E aí, é um pedestal imaginário. Porque a realidade não é aquela. Tem várias pessoas passando por situações muito semelhantes e aí a pessoa fica cega para enxergar a dor do outro. E aí ela convida, passa a caminhar com aqueles que vivem em solidão e te olham, desejando estar contigo. Então, às vezes, a gente tem um vizinho que está passando por uma situação de solidão e a gente não enxerga. E, no entanto, eles estão ali desejando, pelo menos por um momento, que a gente os olhe. E vice-versa, né? Às vezes a gente está se sentindo só, mas por nos colocarmos num pedestal, a pessoa pergunta, você está bem? Ah, eu estou ótima. Em vez de dizer, não, eu não estou bem, e abre o coração, claro que medindo as palavras, claro que sabendo com quem que a gente vai compartilhar a nossa dor, porque também não é assim sair falando, né? Bom, daí a Joana fala uma outra coisa importante, ela vai dizer, continuando esse parágrafo, ela fala assim, investe neles, nessas pessoas que passam por solidão. Esses que também anelam, quer dizer, que também desejam o amor e não têm tido oportunidade sequer de receber uma cota de amizade. Bonito, né? Essa frase. Porque às vezes a pessoa não é nem... Ela tá sedenta de amizade. E às vezes ela não consegue nem um pedacinho, uma cota de amizade. E às vezes a gente também está nessa situação e se fecha, porque a gente quer algo muito maior e que não está dentro da nossa realidade. Aí a Joana, lá na frente, ela vai dizer assim, renasceste na terra para amar, ensinar o amor, cantar o amor e demonstrar a excelência do amor. Isso é nossa motivação nessa reencarnação. Por enquanto, não está na pauta da tua evolução recebê-lo, adornar-te de alegria, usufruir das suas bênçãos na condição de beneficiário. Então, assim, nem sempre a gente nasceu para amar, mas nem sempre esse amor é amor de ter um companheiro ou uma companheira do nosso lado. Às vezes a nossa programação de vida é amar, é aprender o amor incondicional, é aprender o amor que é pura amizade. E aqui eu vou contar uma história que é da Ivone Pereira. A Ivone, ela é a autora do livro Memórias de um Suicida, entre outros.
E a Ivone, ela conta várias reencarnações dela. E em várias reencarnações, ela teve experiências negativas com relação ao amor. Ora porque ela não valorizou o amor, ora porque ela fugiu das dificuldades, enfim. Então, nessa encarnação onde ela renasce como Ivone A. Pereira, ela é sedenta do amor. E ela reencontra o grande amor da vida dela, através de correspondência. Ela aprendeu a falar como é que chama? Oh, meu Deus, eu esqueci. É por correspondência mesmo. Depois eu vou me lembrar e eu conto. E ela se correspondia nessa linguagem universal. E um dia, esse rapaz, ele falou que vinha ao Brasil e queria reencontrá-la. Ou melhor, encontrá-la, porque ele não sabia que ela tinha sido também uma pessoa com quem ele tinha se relacionado anteriormente. E ela ficou feliz da vida por ter a oportunidade de reencontrá-lo. Só que o mentor espiritual dela disse que aquela não tinha sido a programação de vida dela. E ela, obediente às orientações do seu mentor, embora ela já tivesse marcado o encontro com ele, ela não foi ao encontro. Então veja, muitas vezes é isso que acontece. Não faz parte da nossa programação de vida encontrar um tipo de amor. Agora, existem vários tipos de amor. E que o problema da língua portuguesa é que nós nomeamos como amor o amor erótico, a gente chama de amor. O amor filial, a gente chama de amor. Tudo é amor. O amor que é amizade é amor. O amor ao conhecimento é amor. Em grego, no entanto, todos esses amores receberam denominações diferentes. Então fica mais fácil a gente identificar ou separar um amor do outro. Mas moral da história, o que eu quero dizer com isso? Quando nós entendemos que há diversos tipos de amor, nós vamos conseguir nos realizar com o amor possível. Se o amor possível para mim, nessa encarnação, é o amor de amizade, é o amor pelo conhecimento, eu vou me dedicar ao conhecimento, me aprimorando o máximo que eu puder no conhecimento. E assim por diante. Então, vale a pena conhecer a história da Ivone. E aí continua o texto dizendo assim: a solidão é o teu caminho de aprendizagem, de amadurecimento, de serviço. Então, quando for o caso da gente, numa encarnação, ter várias frustrações amorosas, é melhor que a gente aceite isso, entendendo que muitas vezes a solidão é o que nos ajuda a crescer. Tem uma poesia que fala, ensina-me, né? Minha memória não está legal hoje, mas fala assim, ensina-me que quando me dás a solidão por guia, que me ensina a buscar-te. Então, muitas vezes, Deus, na sua suprema sabedoria, ele vai saber o que é melhor para nós. E às vezes o melhor para nós é a solidão, porque é através da solidão que nós vamos buscar Deus, buscar aquilo que vai nos levar a Deus. É o caminho de aprendizagem. Aí a Joana segue dizendo assim: apesar disso, apesar dessa situação, ama a si mesmo. Continue amando, ame a si mesmo. E se depois de um certo tempo um outro tipo de amor aparece, abraça aquele tipo de amor e segue. Ela diz também: felizes são aqueles que compreendem o dever de ajudar, mesmo quando estão necessitando de socorro. Dessa forma, compreende melhor o significado do auxílio que podes dispensar. Então, assim, não é porque a gente está necessitando de socorro que a gente não é capaz também de ajudar. Né? Às vezes, muito pelo contrário. Às vezes, quanto mais carentes nós estamos,
mais sensibilizados pela dor do outro nós ficamos. E aí, quando a gente se abre para ajudar o outro, isso também é confortador e devemos fazer o máximo que podemos. E aí ela continua dizendo assim: os seres humanos estão somente agora descobrindo a grandeza do amor desinteressado e enternecedor, compreendendo que ninguém alcançará o topo da subida sem uma alma sirineia ao lado, auxiliando. Olha só. Então aqui eu acho que é alentador, porque ela está nos dizendo que nós só agora, seres humanos, nós estamos conseguindo pouco a pouco descobrindo a grandeza do amor desinteressado. Quer dizer, aquele amor que eu não viso nenhum benefício para mim, nenhum benefício próprio. E eu acho que isso aí lança mão, lança luz para o nosso sentimento. Quando eu quero um relacionamento, o que eu estou visando? Eu estou visando as vantagens que eu posso usufruir com esse relacionamento? Se eu vou colocar as vantagens em primeiro lugar, é porque esse não é um amor desinteressado. Então, na primeira desilusão, eu vou abandonar ou eu vou maltratar, porque não é um amor verdadeiro. Agora, se ele é um amor verdadeiro, eu sou capaz de enfrentar a doença, de enfrentar as perdas financeiras, de enfrentar qualquer coisa, porque é o amor verdadeiro. E por que ela fala do sirineu, né? Ninguém alcança o topo da subida, que ela menciona que esse amor é como se fosse uma subida, porque é um crescimento, sem uma alma sirineia ao lado auxiliando. Porque o sirineu foi aquela criatura que, de acordo com o Evangelho, ele foi obrigado a carregar a cruz de Cristo até o Gólgota, né? O Gólgota é aquele lugar onde o Cristo foi crucificado. Então é o sirineu. Então o sirineu foi aquela alma amiga que ajudou Jesus. Então todos nós, em um momento ou outro, nós cruzamos, nós encontramos, nós temos pessoas que nos auxiliam. Mas a gente precisa valorizar essas pessoas e não subestimar o amor dessas pessoas. Porque às vezes a gente quer um outro tipo de amor e não valoriza o amor possível naquele momento. Aí, já encaminhando para o final, ela diz assim: treina, portanto, o bem-estar neste momento de agrura, ou seja, de sofrimento, e soledade e solidão, de tal maneira que aquele que te subestima não se dê conta de que já não é tão importante para a tua felicidade. Olha só como a Joana é fogo, né? Ela diz o seguinte: para a gente treinar o nosso bem-estar, porque eu tenho que me amar. Então, se eu vou me amar, eu vou procurar ser o mais feliz possível dentro do meu contexto. E aí ela diz, neste momento de agrura, porque apesar de eu estar vivendo uma situação difícil, de agrura e até de solidão, aí ela vai dizer a condição, de tal maneira que aquele que te subestima, quer dizer, nós estamos às vezes do lado de algumas pessoas, que elas sabem que nós somos dependentes dela. Mas aí ela vai se dar conta de que já não é tão importante para a nossa felicidade. Porque assim acontece com muitas pessoas. Enquanto elas têm certeza de que elas são fundamentais para a nossa felicidade, aí é que elas tripudiam. Mas se elas percebem que a gente deu a volta por cima, que a gente seguiu adiante, não só a gente se liberta delas, como elas também vai ser um aprendizado para elas, porque elas vão começar a perceber que elas não são tão importantes assim como elas sempre pensaram ser. E aí vamos ver o que mais. Ela vai terminar o capítulo dizendo: Jesus é a luz do mundo, provou da escuridão, resultante do abandono de quase todos aos quais amou,
permanecendo confiante e meigo em relação a eles, a ponto de retornar após a morte, para prosseguir amando-os. Deixa-o amar-te e segue-o amando-o, com abnegação e coragem. Então, naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, vamos pensar em Jesus. Vamos pensar que Ele é sempre um exemplo para nós de, de, de todos os sofrimentos que Ele passou e nunca deixou de nos amar, nunca. Nós não podemos dizer assim, mas com Jesus foi diferente. Não, foi até pior e Ele nunca deixou de nos amar. E outra coisa, Ele retornou da morte. E esse retorno da morte não é um episódio isolado só de Jesus. A vida vai continuar para nós também. Então, passar dessa vida, passar dessa experiência, outras virão. E quanto mais a gente se fortalecer neste momento evolutivo, mais preparado nós estaremos para as próximas experiências. E aí ela termina dizendo, deixe Jesus amar-te. Porque quando a gente deixa que Jesus nos ame, a gente abre o nosso coração para a intuição, para que a gente ouça o que Jesus está nos dizendo e não vamos nos desesperar. Segue amando, quer dizer, dá continuidade à tua vida amando Jesus. E amando de que jeito? Com abnegação, com dedicação e com coragem. Porque o fato da gente amar Jesus não quer dizer que isso vai ser fácil, não. A gente precisa ter coragem para seguir adiante. Mas é possível e quando a gente realmente entende isso, nós vamos em frente e não vamos nos deixar abalar pelas circunstâncias da vida. E teremos a certeza que um dia vem depois do outro e cada dia que vem, por pior que seja na aparência, é sempre melhor do que o dia anterior. Por quê? Porque a gente adquiriu mais experiência. Então a gente precisa confiar nas experiências que nós vamos ganhando dia a dia. Isso é muito importante. E quando a gente tem essa perspectiva, nós não vamos nos deixar abalar. Mesmo quando a dor vem, eu vou dizer, não, calma, eu já superei tantas coisas, vou superar mais essa. Esse capítulo é bem pesado. Eu, pelo menos, considerei bem pesado. Mas está aí. Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e se inscrevam no canal se desejarem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.